Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Neste espaço, a gente discute as melhores práticas, inovações e tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. O objetivo da Sobresp é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais, oferecendo insights poderosos para um ecossistema de saúde mais eficiente e centrado nas pessoas. Junte-se a nós e conecte-se a um futuro mais humano na saúde. O episódio de hoje é daqueles bem intensos. Não é sobre morrer, mas sobre seguir vivendo depois de uma perda, seja ela física, emocional ou existencial. Depois de episódios em que falamos sobre o cuidado diante da finitude, queremos agora falar sobre o que vem depois. O que acontece dentro de nós quando perdemos alguém, algo ou uma parte de quem somos? E como é possível reconstruir significado e esperança? Curioso? Então se prepara, vem aí os cortes que eu separei especialmente para você hoje. Quem vive o luto sabe que a gente enfrenta diversos impactos no corpo, na mente, no comportamento e que muitas vezes são incompreendidos pelas pessoas que não vivem. Então, durante o trabalho também, eu fui cobrada por uma recuperação muito rápida, né? O mercado de trabalho te dá 7 dias para você apagar uma história de 30 e poucos anos e depois não seguir, não tocar mais no assunto. A gente tem um conceito no luto que é o mundo presumido, né? Aquele mundo que a gente tem essa segurança, nós queremos controlar tudo, né? A nossa previsibilidade de que tudo vai acontecer, por exemplo, eu estou aqui com você hoje conversando, daqui a pouco eu tenho meu pilates, a minha programação de que tudo vai acontecer da forma que eu planejo. E quando a gente, no caso, o paciente recebe uma notícia inesperada, todo esse planejamento, ele desmorona, né? Ele rui ali, aquele mundo que ele presume, ele rui. Na questão dos profissionais da saúde, que às vezes me pedem até ajuda com relação aos seus próprios lutos, eles têm medo de expressar fragilidade. Não, mas eu sou um profissional da saúde, eu preciso ser forte. Mas o cuidado, ele também cansa. O cuidado, ele também dói. Ressignificar jamais vai ser sobre esquecer. Não é sobre esquecer ou superar, como eu disse. É aprender a integrar o luto dentro de nós. E aí, preparado para ressignificar algumas coisas aí? Então bora! Eu sou Túlio Fonseca, digo que é sempre muito bom estar com você por aqui. E eu também quero saber o que as pessoas falam da Raquel Assetti quando ela sai da sala. Uau, Túlio, eu acredito que as pessoas falam que gostam de conversar comigo. Eu confio muito de que sou uma pessoa que sabe ouvir, e a gente sabe que nos dias de hoje, com tantos estímulos e com um afastamento tão grande das relações, eu sou uma pessoa que eu gosto de olhar nos olhos e ouvir o que as pessoas têm a dizer, não só verbalmente, mas pela comunicação do olhar, da expressão do rosto. Então, eu tenho essa percepção de que as pessoas gostam de conversar comigo. E foi através disso que nasceu o meu propósito, essa mudança que eu busco muito, que é uma transição aí de carreira para psicologia, justamente por ter esse perfil de acolhedora, como as pessoas falam, adoro porque você me ouve, Raquel. Então, eu acredito que as pessoas têm essa percepção a meu respeito. Acho que falam bem de mim. Seja bem-vinda, Raquel. É um prazer estar falando com você aqui. E espero que a gente consiga contar uma história ou algumas histórias muito legais para as pessoas hoje, para quem está ouvindo a gente. E sabe que a Sobresp está abrindo as portas para você de coração. Que seja muito legal para você também, que a gente tenha uma experiência muito boa nesse podcast.
Eu que agradeço, Túlio, o convite e a oportunidade de compartilhar um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o meu propósito e principalmente, né, de levar voz a esse tema que a gente sabe que ainda é um tabu, que é em relação à morte, morrer e o luto. E eu espero que a minha fala traga reflexões pontuais de que é tão importante a gente ter esse olhar sobre a nossa finitude para uma verdadeira valorização da nossa vida. É isso, muito legal. O pessoal que está ouvindo a gente, esse episódio começou com uma conversa com a Roberta Fernandes, que é associada da Sobresp, faz parte do time da diretoria científica e que trouxe essa ideia. Falei assim, olha, esse é um episódio que a gente não pode deixar de gravar. E aí a gente conseguiu falar, a gente conseguiu encaminhar isso. A Roberta também tem uma história muito bonita. Quem não ouviu ainda o episódio dela é o episódio 37. E acho que super faz sentido. E a gente dá sequência em mais um episódio com uma experiência muito legal. E eu queria começar te perguntando, Raquel, o que te levou a escrever o livro Ressignificando Perdas? Bom, Túlio, a história é longa e conecta muito com a minha história. Ressignificando Perdas, na verdade, nasceu como uma página no Instagram. Eu acredito que essa foi a conexão. A Roberta, inclusive, se conectou comigo através dos meus textos no Instagram. Então, eu vivi diversos lutos no período da pandemia. Eu perdi a minha avó materna e a minha mãe. Ambas foram vítimas do vírus, do Covid-19. E foi uma perda muito brusca, principalmente no caso da minha mãe, né, que partiu de uma forma muito precoce. Ela só tinha 57 anos e não tinha nenhuma comorbidade, foi bem no início da pandemia. Eu nunca tinha lidado com a perda de ninguém, então foi um impacto muito grande na minha vida. Eu sou mãe solo, tenho 2 filhos, e a minha mãe e a minha avó, acho que foi uma tríade, assim, na construção e na criação dos meus filhos. A gente sempre teve um elo de muita conexão, principalmente, né, a questão da minha mãe, que eu digo que ela é minha alma gêmea, né? Hoje ela vive de uma forma diferente, mas ela vive, né? Enquanto eu viver, ela viverá em mim. E essas perdas foram perdas, assim, irreparáveis. Na sequência, na época eu morava no Rio Grande do Sul, e eu tinha um relacionamento também de muitos anos, de uma pessoa que era muito significativa para mim, e essa pessoa rompeu um relacionamento comigo. Em paralelo a isso, quem vive o luto sabe que a gente enfrenta diversos impactos no corpo, na mente, no comportamento, e que muitas vezes são incompreendidos pelas pessoas que não vivem. Então, durante o trabalho também, eu fui cobrada por uma recuperação muito rápida, né? O mercado de trabalho te dá 7 dias para você apagar uma história de 30 e poucos anos e depois não seguir, não tocar mais no assunto. A minha carreira sempre foi na área editorial, então, imagina, eu trabalhava com escrita de textos comerciais e textos, revisão de livros, e eu não conseguia compreender uma palavra, né? Vivendo o luto, a gente sabe o quanto ele impacta o nosso cérebro, a nossa produtividade. Então, eu também saí desse trabalho e decidi ressignificar a minha vida. E voltei para São Paulo, que é a minha cidade do coração. Então, morei aqui a minha vida toda com a minha mãe. Eu estava nos últimos anos no Rio Grande do Sul, que também tenho muito carinho. Mas o Ressignificando Perdas, ele nasceu desse movimento do meu Deus, você precisa superar, Raquel. Eram as palavras que eu ouvia das pessoas ao meu entorno, dos meus amigos. E na terapia, eu comecei a fazer terapia, porque a gente vive aquele processo de, meu Deus, eu estou enlouquecendo. Além do luto, eu não produzo, eu não vou conseguir trabalhar, e tudo acontece ao mesmo tempo, né? O luto tem um efeito dominó, ele é biopsicossocial, ele atinge todas as áreas da nossa vida. E eu comecei a fazer terapia, e durante a terapia eu não conseguia falar, imagina, eu não conseguia falar sobre o que eu sentia. É inexplicável, o enlutado não consegue dar nome, não consegue colocar e expressar em palavras, principalmente quando é aquele processo de luto agudo, que é geralmente dias e meses, né, após a partida. E, naquele momento, a psicóloga disse, Raquel, por que você não escreve? Você já pensou nisso?
E é muito interessante, porque, como eu digo, a minha experiência é na área editorial. A minha mãe sempre gostou muito dos meus textos. Eu escrevia, quando eu era adolescente, naqueles diários, escrita terapêutica, né, de certa forma, escrevia nos meus diários, e veio a voz da minha mãe: filha, escreve. Escreve. E você é jornalista, né? Exato. Então, para o pessoal que está ouvindo, é isso. Tipo, não é um profissional de saúde ainda. A gente vai saber mais para frente, né, dessa história. Mas você era jornalista e com toda esse bloqueio, eu não sei se a gente pode falar bloqueio, mas a expressão, a escrita, como é que é? Me conta, segue. Então, assim, como eu estava nos bastidores de diversos autores, inclusive eu trabalhei até como ghostwriter em alguns projetos de escrever para outros autores, mas eu mesma me vi naquele momento de falar: uau, será que eu consigo? E veio a voz da minha mãe: filha, escreve, porque ela amava os meus textos. Inclusive, todo Dia das Mães ou aniversário dela, ela ficava lá, porque eu fazia aquela homenagem nas redes sociais. Então, ela guardava ansiosamente pelos meus textos. E veio esse chamado. E eu comecei a publicar isso no meu Instagram, de uma certa forma, como uma homenagem para minha mãe. Mas eu ouvia dos amigos: Raquel, já faz um mês, você ainda está falando disso? Você ainda está vivendo isso? E várias pessoas deixando de me seguir. Eu comecei a ser vista como a melancólica, a triste. Aí eu fui na sessão de terapia e falei para terapeuta: olha, eu não vou conseguir mais escrever, as pessoas não têm mais amigos, as pessoas estão se afastando. E ela disse: por que você não escreve de forma anônima, num blog? E pronto, assim nasceu Ressignificando Perdas, a página no Instagram, há quase 5 anos, né, que surgiu, e começou assim, com textos anônimos. Era um logo de uma borboleta. Hoje tem o meu rosto, mas eu demorei a aparecer ali. E comecei a publicar textos sobre o que eu sentia. E aquele movimento, Túlio, foi um processo de cura para mim tão grande, porque eu realmente não acreditava em uma superação por uma dor tão profunda como a que eu vivia. E, obviamente, que em paralelo a isso, eu também comecei a estudar sobre luto com muito afinco, em leituras, e fiz diversas formações em luto. Eu descobri que na faculdade de psicologia não tem luto, né? Inclusive, eu estou estudando psicologia hoje, porque eu sinto esse chamado, esse propósito para ajudar cada vez mais pessoas. Mas eu já fiz diversas formações, eu participo de congressos de saúde, congressos de cuidados paliativos também, para lidar mais e explanar, porque era um bloqueio que eu tinha também. Eu era aquela pessoa que batia na madeira só de ouvir a palavra morte. E hoje eu consigo falar com muito mais naturalidade quando eu quebrei esse tabu. Mas o movimento do Ressignificando Perdas, Túlio, foi muito inesperado, foi muito, eu digo, de coração para coração. Hoje, a gente tem mais de 200 mil pessoas que acompanham ali. Todos os dias, quase, eu posto textos de minha autoria, às vezes replico e interpreto textos de outros autores, mas sempre tentando trazer reflexões de esperança, de acolhimento, de validação, de pertencimento, e a partir dessa viralização virou o livro. Então, alguns textos eu coloquei aqui, contei um pouco da minha história, e o livro, ele é muito... O livro, assim, de uma forma que eu gostaria de ter lido no início do processo do meu luto, porque durante a minha caminhada, eu busquei muitas leituras técnicas, científicas, difíceis, complexas, que a gente sabe que uma pessoa que está enlutada, às vezes, não consegue ler, então não tem nem vontade. É um livro muito gostoso de ler, porque ele é um livro, assim, como se fosse uma conversa mesmo, e ele tem exercícios de escrita terapêutica, para você compreender o que você sente, dar nome às suas emoções, para que você consiga entender que nunca vai ser sobre superar, mas existe sim o ressignificar. E eu digo ressignificando no gerúndio, Túlio, porque eu acredito que não existe uma linha de chegada para esse processo, sabe? Eu falo no gerúndio porque eu ressignifico todos os dias, todas as dores da minha vida, né? Todos os desafios, todas as perdas, todos os finais de ciclos, né? O luto é muito sobre tudo isso. As pessoas falam: luto.
todo mundo já viveu um luto, uma vez ou outra na vida, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com o luto em geral. E a gente precisa quebrar esse tabu, falar mais sobre isso, para que a gente consiga fazer com que as pessoas não se sintam tão excluídas, né? Hoje, quem vive o luto, às vezes, se sente inadequado, desajustado, e é isso que eu busco trazer no meu trabalho, tento trazer, ainda não trabalho 100% com a página é mais um hobby para mim, né? Mas futuramente, agora a gente vai lançar em breve uma comunidade que vai chamar Ressignificando Perdas, para levar aí cada vez mais esse pertencimento, né? Para as pessoas não se sentirem excluídas nesse processo. É realmente uma experiência, realmente são vários ressignificados, né, ao longo disso. Eu acho importante para as pessoas verem. E nada disso é fácil. Nada disso está pronto, é tudo reconstrução, é tudo construção, é tudo iniciativa, né? E eu queria saber de você o seguinte: na sua visão, quais são as perdas simbólicas mais invisíveis e comuns no cotidiano das pessoas? E também, se a gente puder explorar um pouco na questão da jornada do paciente. Como eu sempre acredito, né? A gente associa muito o luto à morte, mas ele está presente em tantos e tantos recortes e momentos da nossa vida, né? A partir do momento que a gente perde planos, que a gente perde vínculos, identidades, porque quando a gente vive a perda de alguém importante, a gente também perde uma parte da nossa identidade, do olhar que aquela pessoa tinha sobre nós. Quais os papéis que a gente ocupava naquele contexto, né? Então, eu digo que são pequenas mortes, assim, que a gente vive no nosso cotidiano, e as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar. Por exemplo, o que eu vivi mesmo, o luto de um relacionamento, uma pessoa que trabalhou uma vida inteira, né, que teve todo um propósito na vida e se aposenta de repente, uma mudança, uma doença, um diagnóstico, sem dúvida, é uma perda importante, é uma perda invisível, as pessoas não conseguem dar visibilidade, né? E na jornada do paciente, eu acho que isso é muito evidente, porque ele não perde só a saúde, né? Ele não vai perdendo só o contexto de planos para o futuro, ele começa a questionar muitas coisas, muitos planos. Ele tem um mundo, a gente tem um conceito no luto que é o mundo presumido, né? Aquele mundo que a gente tem essa segurança, nós queremos controlar tudo, né? A nossa previsibilidade de que tudo vai acontecer, por exemplo, eu estou aqui com você hoje conversando, daqui a pouco eu tenho meu Pilates, a minha programação de que tudo vai acontecer da forma que eu planejo. E quando a gente, no caso, o paciente recebe uma notícia inesperada, todo esse planejamento, ele desmorona, né? Ele rui ali, aquele mundo que ele presume, ele rui. E ele precisa reconstruir, porque ele não vai perdendo sua concepção de saúde, ele vai perdendo concepções sobre ele mesmo, né? E isso precisa de nome, isso precisa ser reconhecido. Quando essas perdas elas não são nomeadas, sem dúvida nenhuma, isso vira um silêncio dentro, abafa e até prejudica a recuperação ou qualquer movimento em relação ao paciente em si, né? Eu acredito muito na importância da gente nomear essas perdas, né? Ajudar o paciente a ter esse olhar de acolhimento para as inúmeras perdas que ele vive num processo de adoecimento também. Bom, aí você falou de processo, né? E eu queria puxar uma coisa dentro disso aí. Metamorfose do luto. O que significa viver essa metamorfose? E há um ponto de virada, um momento em que o sofrimento começa a se transformar em aprendizado? Sem dúvidas. Metamorfose do luto é um nome, inclusive, que eu registrei de um... Eu não gosto de falar método, porque método a gente tem a concepção de que a pessoa vai por um caminho único, né? De um ponto A para um ponto B. E no luto, não existe um caminho único, não existe metodologia, né? A gente tem que nomear para fazer o registro como método, mas eu não uso, eu gosto de dizer jornada, então, assim, de trazer ferramentas possíveis para amenizar o processo. Cada um vai viver de uma forma individual e única.
Mas eu uso muito o nome metamorfose do luto, Túlio, inclusive a comunidade Ressignificando Perdas, ela vai ter dentro dela um curso. Eu já gravei mais de 30 aulas e eu uso metamorfose por referência à metamorfose da borboleta, né? Quando a gente vive o impacto, inclusive a capa do meu livro é uma borboleta. É uma borboleta, né? Eu amo o símbolo da borboleta no sentido de transformação, né? Acho que ela retrata exatamente o processo que a gente vive desde o impacto da notícia, onde a gente literalmente volta a se rastejar, né? A gente volta a sermos crianças e reaprendermos a andar, né? O mundo se torna inseguro, a gente perde uma referência quando a gente tem uma perda significativa. Então, a gente tem desde a lagarta, o momento de casulo, que é o momento que você precisa. O luto te convoca para um movimento de autoconhecimento, para um movimento de olhar para si, até você conseguir fortalecer o teu processo, fortalecer as tuas asas e voar novamente. Então, sim, existe um ponto de virada. Eu acho que viver a metamorfose do luto é permitir que essa dor, ela se mova, ela se integre na sua vida. Né? A gente não fala no luto em superação, porque quando a gente fala em superação, a gente tem uma visão de que a gente vai vencer a dor, de que a gente vai... Exatamente. É um obstáculo que a gente vai lá ultrapassar, mas a gente vai sair daquela imobilidade, sabe, dos porquês, das ruminações, e se... para abrir espaço aos poucos e pensar como continuar. Eu preciso continuar. E não é uma virada repentina, mas é um processo. Então, esse processo de metamorfose é exatamente isso, é da lagarta no casulo, e a lagarta, ela se refaz no silêncio do casulo. Esse ponto de virada, ele acontece quando a gente entende que o amor, ele não acaba com a ausência. Ele muda de forma, ele transcende o físico, o permanente, né? Então, a gente tem um apego, uma questão muito forte de que a gente tem que ter fisicamente as pessoas que a gente ama, mas o luto, ele faz com que a gente aprenda a amar de diferentes formas, né? Através de rituais, através de lembranças. Então, quando a gente entende que nunca vai ser sobre não falar sobre, né? Por exemplo, a gente tem muitas questões e tudo que uma pessoa que vive o luto precisa é falar, é o expressar. E é falar sobre a pessoa que partiu, o quanto ela é importante ainda. Eu digo porque aqui a minha mãe, ela está em todos os lugares, né? Aqui tem uma fotinho dela de Anja. Eu lembro uma vez que falaram para mim, não pode ter foto da pessoa que morreu, umas crenças religiosas e espirituais, e as pessoas ficam mais podadas em relação a expressar aquilo que vive dentro delas. Então, eu amo falar sobre a minha mãe. Acabei de receber um convite de uma campanha de um patrocinador que falou, eu quero que você conte a história da sua mãe para a questão de finados. Meu olho já brilhou. Eu amo falar sobre a minha mãe, e eu tenho certeza que todos os enlutados vão se identificar com isso. A gente gosta de falar, de se expressar. O ponto de virada é onde a gente consegue falar, eu consigo falar sem me paralisar, eu consigo falar, porque quanto mais a gente fala, mais a gente solta aquela densidade, a gente começa a nomear, ou escrita, ou, enfim, não consigo falar, você pode escrever, você pode colocar para fora aquele sentimento para que você consiga olhar por uma outra perspectiva, né? Tem aquela metáfora da ilha, né? Às vezes, para a gente enxergar a ilha, a gente precisa sair da ilha. E no luto é muito isso, para a gente enxergar o nosso luto, a gente precisa sair um pouco da perspectiva da dor e olhar os aprendizados que essa pessoa deixou, sair da ruminação do por que comigo para uma resposta de por que não comigo? Por que acontece com todo mundo e não aconteceria comigo? Por que eu seria tão privilegiada? Quando a gente começa a mudar esse olhar de dizer, poxa, eu acredito ou confio que espiritualmente eu tenha um propósito para viver além disso, de que existe, eu posso honrar, porque eu acredito que se a gente sofre,
é porque existe amor, né? O Colin Parkes, que é um teórico famoso sobre luto, ele falou: o luto é o preço que pagamos por amar. E se existe esse amor também é o movimento que vai ser a chave para a sua ressignificação. O que precisa é respeitar cada etapa do seu processo, não se cobrando, né, por tempo, porque a pessoa está ali, está vivendo em um tempo diferente do seu. Cada relação é única, justamente porque o amor é único. Assim como nós vivemos relações únicas. Então, a gente pode viver lutos totalmente diferentes, independente das relações, porque o luto ele é através do vínculo que você tinha com a pessoa. Então, às vezes você vê muito numa família, 3, 4 filhos que perderam a mãe, cada filho vai reagir de uma forma diferente, vai viver o seu luto de uma forma muito individual, e que a gente possa olhar e respeitar e acolher todos os processos, independentemente de quais sejam e como sejam, né? Eu acho que é nesse instante que a gente consegue, com acolhimento, com respeito ao tempo, com verdade aos teus sentimentos, você consegue, aos poucos, transformando essa dor em novos significados, em novas perspectivas para a sua vida e aprendizados, né? Porque o luto me mudou completamente. Eu, que era aquela pessoa que batia na madeira, hoje eu sou uma pessoa que mais falo abertamente sobre luto, e isso me faz bem, me faz fazer as pessoas enxergarem o quanto é precioso viver, o quanto é rápido, o quanto é breve, o quanto a gente não valoriza os momentos, o quanto a gente busca incansavelmente uma felicidade que só existe em redes sociais, né? Uma felicidade inatingível, sendo que a felicidade está na simplicidade, está no olhar, está nos bons momentos. A gente que perdeu, a gente consegue ter essa perspectiva. O que sobrou de tudo isso? Esses momentos que vivem no nosso coração. E vivem, né, de formas diferentes. É uma experiência, é uma sequência da vida que acho que pouca gente fala sobre isso, né? Que é justamente para quem ficou, o que fica, né? Então, eu não sei, as pessoas não falam muito sobre isso, né? Não falo. E é o amor, é esse amor que fica, que dá motivos para você continuar, honrar, buscar, por exemplo, continuar, porque quando a gente perde alguém que a gente ama muito, muito provavelmente você tinha planos, você tinha sonhos com essa pessoa. E por que não honrar esses sonhos enquanto você está aqui, vivendo? Porque a vida é maravilhosa, porque é ótimo viver. Ninguém quer viver pensando que vai morrer. Não é sobre isso, não é, vamos viver de forma mórbida. Sim, mas você sabe que você vai morrer. Você não é imune, todos nós vamos morrer. Mas quando a gente olha para isso, talvez a gente consiga valorizar momentos que no cotidiano, às vezes, a gente vai passando batido, a gente é engolido hoje, principalmente, né, Túlio? A gente está vivendo em um momento sem precedentes em relação às influências tecnológicas na nossa vida. A gente não tem nem como mensurar o quanto a gente vê nas pesquisas, e principalmente no nosso país, o tempo de tela, e eu não me excluo disso. Eu estava conversando esses dias com a minha filha, falei: Júlia, a gente tem que parar com o celular, às vezes a gente está tão condicionado a uma dopamina, está ali se divertindo nas redes sociais, buscando estímulos, que a gente começa a não conseguir valorizar os pequenos momentos, um almoço, um olho no olho. E é isso que fica. E a morte vem para nos ensinar que é sobre isso, não é sobre você se congestionar e buscar objetivos que não são seus. Então, a gente está vivendo num momento muito conturbado, assim, em relação a redes sociais, a estímulos, a comparações. Isso está prejudicando muito. As pessoas estão... A gente nunca teve uma demanda tão grande. Eu estou fazendo faculdade de psicologia. São quase 200 alunos na turma, Túlio. Quando começou, o coordenador falou: nossa, esse curso está imenso, assim. Então, uma das carreiras mais promissoras em relação à psicologia. Não me orgulho disso, talvez, né? Mas é que estão faltando profissionais para a demanda que está surgindo de ansiedade, de depressão, de diversos transtornos que antes não eram nem nomeados e agora estão sendo.
justamente por esse excesso de tecnologia e essa falta de socialização. Justamente por esse excesso de facilidades, né? As pessoas não estão se socializando mais. Por exemplo, eu sou da época que eu ia até a biblioteca, era o meu passeio para fazer um trabalho de escola ou para simplesmente conhecer amigas. Eu fiz amigas na biblioteca quando eu era adolescente. A minha filha não sabe o que é uma biblioteca. Hoje eles têm chat GPT, enfim. Eu me preocupo muito com esse cenário. A gente, claro, não pode se contaminar, mas a gente pode fazer movimentos e trazer essa consciência do quanto é importante o olhar para o hoje, o olhar para o agora, o olhar para cada segundo do nosso processo, e principalmente, né, para as pessoas que a gente ama, mantê-las por perto. Então, eu trago muito, assim, nas minhas reflexões, nos meus textos, o quanto é importante a gente ter esse olhar, sim, para a morte. Falar, sim, sobre a morte. E quando eu falo a palavra até morte, as redes sociais, elas não entregam o conteúdo, não entregam, né? Exatamente. Os meus textos, eu tenho vários que, quando eu coloco morte, eles boicotam, né? Como tem palavras que também não podem ser mencionadas, como suicídio ou outras, porque o algoritmo corta. E o quanto é importante falar sobre esses assuntos, quebrar esses paradigmas, porque cada vez mais as pessoas sofrem e não têm onde encontrar conteúdos que a acolham, que a façam refletir. E tá na internet hoje, e conversar com 200 mil pessoas sobre isso, eu fico muito orgulhosa. Eu tenho certeza que minha mãe está orgulhosa, assim, de uau, eu tive que viver a maior dor da minha vida para conseguir ter um propósito de ajudar e levar uma bandeira que talvez... Eu sei que tem muitas pessoas, mas ainda precisa. O luto precisa de voz, de união, de pessoas. Eu sou só mais uma formiguinha fazendo um pequeno movimento nesse sentido, com esse olhar. Isso que você falou com relação à questão das redes, algoritmos e tudo mais. Aliás, é a segunda questão que você falou, que eu acho interessante, que tem a ver com a gente, né? A gente está aqui, 2 profissionais que não são da área da saúde. Você ainda não é, mas já está próxima, falando sobre coisas, e aí entra justamente essa questão da comunicação com relação à rede social. Então a rede social bloqueia, boicota algumas coisas, algumas ações que a gente faz na rede, elas se voltam, entre aspas, contra a gente. Mas, por exemplo, o que você viveu no começo dessa jornada foi realmente purificação de um personagem que você tem dentro da rede e tudo mais. E agora de tentar inventar e fazer chegar a mensagem, apesar do boicote ou apesar do limite que a rede impõe a gente, né? Então, isso eu acho interessante. Agora, vamos lá tentar falar um pouco de profissional de saúde, né? Com toda a limitação que a gente tem, mas com histórias e experiências que você já tem de sobra. Profissional de saúde perde gente todo dia, né? Talvez seja exagerado, talvez seja muito forte isso que eu estou falando, mas em geral é isso. O profissional de saúde, ele lida com perda, né? Eu faço um trabalho com uma instituição de cuidados oftalmológicos. A perda ali é um pouco diferente da perda de morte. Perder a visão. Em alguns casos, perdeu a visão, perdeu a vida. Então, o profissional de saúde, ele vai acompanhando isso, ele sabe, mais 2 meses vai estar assim, no 3º mês já vai estar com esse quadro, então ele já vai prevendo isso. Se a gente for pensar nisso, eles perdem pacientes que não voltam, as histórias que são interrompidas, frustrações com o sistema, com, né, o dia a dia deles e tal. Como é que um profissional de saúde pode elaborar esse luto sem perder o propósito do cuidado? E aí, assim, a pergunta está aqui, mas eu já inseriria um monte de outras coisas nela, né, de ressignificar, de falar sobre isso, de não fugir do tema, de entender que está sofrendo ou que está passando por isso, vivendo isso. Como é que você me fala sobre isso? Não, é justamente isso. Sem dúvida, acho que o ponto de partida, assim, é reconhecer que esse luto existe. E é muito interessante você comentar sobre a questão, né, das perdas simbólicas em relação a um membro, uma perda de visão,
O caso de um amputamento, por exemplo, é um luto. E existe uma pesquisa, Túlio, agora eu estou sem a referência da pesquisa, mas teve um pesquisador que estudou muito sobre a relação desse luto, que é muito semelhante à da morte. O luto por morte, por exemplo, uma pessoa que tem um membro amputado, eu não sei dizer especificadamente na questão do oftalmológico, mas uma pessoa que perdeu um membro, uma perna, ela busca a perna, ela sente a perna no início, mesmo não tendo mais o membro. Esse pesquisador, ele fez diversas perguntas e questões de sentimentos ali envolvidos com essa perda de um membro. Envolve muito isso também, a pessoa tem sentimentos muito semelhantes ao luto por morte, de uma perda. Ela busca, né, a figura perdida, o membro, ela sente ele ali em diversos momentos, até esse luto ser ajustado. No quesito dos profissionais da saúde, eu tenho muitas psicólogas que me seguem, me acompanham, gostam do meu trabalho e que falam exatamente sobre, poxa, Raquel, eu gosto que você fala porque você fala da dor nua e a dor crua na pele, né? Por mais conhecimento sobre luto que eu tenho, teórico e tudo mais, o viver na pele expressa muito a complexidade de tudo que a gente sente. E eu acho que na questão dos profissionais da saúde, que às vezes me pedem até ajuda com relação aos seus próprios lutos, eles têm medo de expressar fragilidade. Não, mas eu sou um profissional da saúde, eu preciso ser forte. Sim. Mas o cuidado, ele também cansa. O cuidado, ele também dói, né? Então, assim, o profissional da saúde, ele tem essa autocobrança de que precisa ser forte. E é justamente isso que a gente precisa ajudar aquele livro da Brené Brown, né? Coragem de Ser Imperfeito. Aceitar e expor as nossas vulnerabilidades é um grande caminho da humanização. E o profissional da saúde, ele é extremamente humano. Ele lida com vidas o tempo todo. E ele precisa elaborar os seus lutos, os seus próprios lutos. E é isso, é se permitir sentir, se permitir falar, buscar esse apoio. Não adianta, por mais conhecimento técnico que você tenha, até se você é um psicólogo e você está vivendo um luto, você não consegue, você precisa de uma ajuda externa, você precisa de uma supervisão, você precisa de uma compreensão profissional ali, um olhar qualificado para o teu... Você está dentro do contexto, você está dentro da ilha, você precisa de alguém que te olhe por fora. E você precisa aceitar, né? Você precisa de ajuda. Eu vi esses dias uma palestra da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, e ela fala, né? Todos nós precisaremos de ajuda. Se a gente quer viver até determinada idade, a gente quer ter uma longevidade, nós precisaremos aprender a ser cuidados. Então, o profissional de saúde também precisa aprender que cuidar, ele precisa cuidar, mas ele também precisa aprender a ser cuidado. E eu acho que o propósito do cuidado, ele não nasce de uma perfeição, de uma idealização, mas de uma presença, né? E eu acho que só permanece vivo, assim, esse cuidado dentro dele quando existe um espaço. E assim, é um espaço humano que cuida de pessoas, humano com humano, sabe? E é isso que nos torna tão diferenciados, né? A nossa humanidade. Então, eu acho que na área da saúde é muito esse olhar, e é preciso um exercício diário sobre isso, porque a gente sabe que o ambiente que o profissional de saúde vive também o cobra. Então, precisa de um movimento nesse sentido dos próprios profissionais com eles mesmos, né? Então, que eles possam ser sementes de autocompaixão, né? Não é cuidar do outro e não ter esse olhar de cuidado sobre si. Agora, depois da perda, como é que nasce a esperança? E qual é o papel do cuidado, da fé ou da arte neste processo? Uau! Sem dúvida, a esperança nasce quando a gente olha para si e reconhece. Existe vida aqui, mesmo da dor, né? Existe aquela faísca de esperança, né? Todo mundo que perde e vive, a gente vai para o fundo do poço.
Também tem uma metáfora da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela escreveu no livro dela, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é um best-seller que eu amo muito. E ela fala da metáfora da caverna, né? Que quando a gente vive o luto, a gente entra em uma caverna. E quando a gente entra nessa caverna, a gente não consegue mais sair pela porta que nós entramos. É uma caverna escura, é uma caverna sombria. Quando você recebe o impacto da notícia de um luto, de uma perda, você entrou nessa porta, nessa caverna escura. E não adianta. Para você sair dessa caverna, ninguém vai te tirar dali. Você precisa cavar, você precisa decidir sair. Vão ter dias que você vai ter muita força para cavar, que você vai ter muita fé, que você vai ter muito otimismo que você vai sair dali. Vão ter dias que você não tem coragem nem de mover uma pedrinha e que tudo bem esses dias. Que importante você se acolher nesses dias. Vão ter dias que você vai ver uma fresta de luz ali naquela caverna, mas você vai achar que talvez você não seja mais merecedor de sair da caverna. Talvez a caverna seja o seu novo lugar. E tá tudo bem também se acolher nesses dias. Mas a luz, ela vai ficar ali te chamando. Essa luz é a vida que te chama. E não adianta, a vida tem esse poder de nos chamar para ela novamente. E vai ter um dia que você vai sair da caverna, mas você vai ter que pensar que nunca mais vai ser como você era antes. Aquela pessoa que entrou na caverna não existe mais. E quando você tem esse olhar de que a gente fica se comparando a quem nós éramos antes de viver o luto. E quando a gente muda o olhar e fala, eu sou o melhor que eu posso hoje, com o nível de consciência que eu tenho hoje, eu não posso me comparar com quem eu era lá atrás. Quando a gente quebra essa comparação, tudo muda. Quando a gente olha e admira a sobrevivente da caverna ali, porque quer viver, tudo muda no processo, né? E a vida vem chamando a gente, às vezes em gestos pequenos, uma pessoa que de repente te chama para um café, uma conversa que vai te acolher, uma lembrança que surge no teu coração, mas que já não te fere tanto. A fé, para mim, é o que dá sentido. É o que dá sentido. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu, assim, busco diversas... Eu não me encaixo em nenhuma religião em específico. Eu acho que a melhor religião é a do coração e a melhor filosofia é fazer o bem. Então, quando a gente tem esse olhar de que, sim, a espiritualidade pode ser um alicerce na sua reconstrução, também é muito importante. O cuidado, a fé, a arte, são caminhos diferentes, que vão se complementar, mas que se encontram em um mesmo ponto, o de ressignificar. E juntos, quando eles se juntam, eles ajudam, eles vão te ajudar a se reconstruir, a reconstruir aquele mundo rompido, invisível. Ele vai tijolinho por tijolinho, né? E são várias frentes juntas. Por exemplo, a minha escrita, que foi uma baita ferramenta, a minha escrita de forma terapêutica. Então, incentivo muito as pessoas a pintarem, a retomarem hábitos antigos, a reconhecerem essa nova pessoa que saiu da caverna. Quem sou eu agora? O que eu gosto? O que eu posso resgatar de mim mesma para fazer novamente a chama do ressignificar nascer no meu coração? Tenho certeza que só você tem essas respostas. Muito bom, muito bom. Eu acho que é um recado em tanto, e até pensando em recado, para a gente finalizar, eu queria muito que você complementasse isso. O que você diria sobre esse caminho do recomeço, digamos que por dentro, né? A quem está vivendo uma perda e que está ouvindo a gente agora? Sem dúvida, eu diria para não ter pressa, sem pressa. No seu tempo, no seu ritmo. Como eu disse para você, o recomeço, ele não é um retorno a quem você era antes. O recomeço é o nascimento de algo novo que partiu, que está partindo agora de você que ficou, dos restinhos, dos caquinhos. Esse é o recomeço, é esse renascimento, né, dessas cinzas da fênix, a gente está se renascendo.
Então, não tenha pressa. Não tenha pressa no seu processo e não compare o seu tempo com o de ninguém. Não existe um relógio no teu processo do ressignificado, do luto. Cada um tem o seu ritmo. E isso não invalida. A gente tem uma percepção muito na questão do luto, e até só para complementar uma questão na ressignificação que é muito importante, e desmistificar uma coisa também muito falada e difundida, que é a questão de fases, né? Quando que eu chegarei à tão sonhada aceitação? As fases do luto, elas foram erroneamente difundidas, é um trabalho incrível, que foi necessário para compreender os passos da finitude. Quando você lida com o diagnóstico, a doutora Elizabeth Kubler-Ross fez um estudo completíssimo, e ele valida muito os estágios do morrer, mas nunca pode se aplicar na questão linear, porque hoje, e com diversas novas teorias, a gente vê que essa questão da linearidade prejudica muito a questão de, poxa, eu estava indo tão bem, mas teve um dia, um gatilho, e eu fiquei muito mal, eu estou regredindo. E não existe regressão no luto. O luto é exatamente essa montanha-russa, esses altos e baixos que vêm e vão percorrer durante anos e anos, né? Especialmente, nós estamos em outubro, novembro, datas comemorativas, Natal, então são momentos em que a ausência grita muito, as recordações vêm muito à tona. Então, eu diria, não tenha pressa, compreenda o seu momento. Ressignificar jamais vai ser sobre esquecer. Não é sobre esquecer ou superar, como eu disse. É aprender a integrar o luto dentro de nós. O luto, ele é muito um processo de integração. Eu moro em São Paulo. Para quem mora em São Paulo, capital, os apartamentos são bem pequenos, né? Assim, dando um exemplo prático, eu gosto muito de usar metáforas, analogias no contexto para vocês entenderem a dimensão do viver, a complexidade. Então, quando eu mudei para esse apartamento, eu fiz o meu escritório no quarto, só que a internet não chegava no quarto, eu tive que mudar o meu escritório para a sala de jantar na sala. E a minha sala é pequena, eu coloquei uma mesa grande de escritório aqui. Todas as vezes que eu passava aqui para ir na cozinha, eu batia na quina da mesa. Por quê? Porque eu não tinha memória que essa mesa estava aqui nessa posição. Eu fiquei um mês batendo na mesa até eu falar, acho que eu vou tirar essa mesa daqui, mas eu não tinha onde colocar a mesa, senão eu não conseguiria fazer reuniões. Só que eu integrei, o meu cérebro integrou, hoje eu já nunca mais bati na mesa, eu me acostumei geograficamente de que a mesa está ali, entendem? Então, assim, o luto, ele é um processo de integração, ele vai viver com você em inúmeros momentos da sua vida. A gente está vivendo prestes ao período de festas, de comemorações, Natal, períodos significativos, períodos de memórias. Então, é muito comum o luto vir à tona nesses períodos desafiadores, né? Mas é sobre isso, o luto ele vai ser integrado, ele vai estar sempre ali. E diversos momentos da vida ele vem, ele volta, de forma altos e baixos, né? Então, não tem uma escala de que você chegou a tal ponto, que você chegou na tão sonhada ressignificação. E eu acho que, por mais difícil no início, né, de falar assim, esse recomeço, esse caminho, ele no início parece muito difícil, a gente fica anestesiado pela perda. Mas tenha paciência com o teu processo, né? Tenha paciência com o teu processo de ressignificação, porque é um passo de cada vez. E aos pouquinhos, a dor, ela vai perdendo esse peso, sabe? E o amor vai ganhando cada vez mais asas, mais importância, o amor vai prevalecendo diante da dor. Eu sempre falo, o caminho é o amor que fica. Então, ele precisa ser falado, expressado, cultivado em todos os momentos da nossa vida. Uau! Muito legal, muito inspirador, e que as pessoas ressignifiquem, né, tudo que elas estão vivendo por aí, porque é isso, independente da velocidade, o que importa, ou melhor, não é nem independente, né? Além da velocidade, o que importa é para onde a gente está indo, né? E aí é todo dia
Acho que não, acho que eu vou um pouquinho mais para lá. Então isso é ok, isso é normal. Acho que você deixou isso muito claro pra gente de uma forma que acho que também ficou claro que se constrói todo dia e aprendendo. Cada vez que a gente aprende um pouco, a gente constrói mais um pouco. Então acho que é isso. Sensacional a conversa. Em nome da Sobresp, muito obrigado por ter participado com a gente e que sirva para muita gente, né? Sirva isso para muita gente. Eu que agradeço, Túlio, o convite, a equipe. Espero cada vez mais que a gente possa falar abertamente sobre a morte, sobre o morrer, sobre o luto. E deixo aí a indicação da minha página Ressignificando Perdas para você que está vivendo um luto ou para você que conhece alguém que precisa compreender o que sente. Deixo aqui a minha página, conheça o meu trabalho. Obrigada mais uma vez pelo espaço. É isso aí, a gente vai colocar a página nos comentários, na descrição do episódio, e se as pessoas quiserem e puderem, aproveitem. Gratidão. É isso aí, chegamos ao fim deste episódio que fez uma travessia entre a dor e o sentido, explorando o que acontece dentro de cada um de nós quando a gente enfrenta perdas. Hoje eu conversei com a Raquel Assetti, autora do livro Ressignificando Perdas, Reflexões e Práticas para Sobreviver à Metamorfose do Luto. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Vai lá, compartilha com as pessoas que você conhece e para quem esse conteúdo de hoje faz sentido. E favorita o podcast A Experiência do Paciente aonde quer que você ouça os seus podcasts. E favorita o podcast A Experiência do Paciente aonde quer que você ouça os seus podcasts. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!